oportunidade em nome de Jesus. Peço aos irmãos encarecidamente por orar, irmão. Ore pelo ministério do Senhor é Deus. Ore pela vida dos nossos pastores. Ore também, pastora Neuza, pelos vasos daquela casa, porque são carentes de oração. Eu quero glorificar o nome do Senhor nesta manhã, pela vida da pastora Neuza, que sempre que nós pedimos, irmãos, intercessão, sempre que nós pedimos um socorro, ela como vaso de Deus, funcionária ela tem se prontificado a nos ajudar. Por isso, eu glorifico o nome do Senhor e peço que Ele continue abençoando esse ministério. Amém? Agradeço por glória! Aleluia! Missionária Eva, a orar para a protetora. Aleluia! Pode pedir, por favor. Glória! Glória a Jesus! Aleluia! Mais uma vez eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Está neste lugar. Aleluia! Glorioso Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O Nazareno, tu que vive e reina para sempre, que há de vir para julgar os vivos e os mortos. Senhor amado, eu quero nesta manhã de vitória, nós profetizamos e determinamos, Senhor, porque só o Senhor é Deus. Pai, eu te entrego a tua filha nas tuas mãos. Usa teu vaso como tu quer, do jeito que tu quer. Desça sobre ela a glória, o poder, a majestade, a unção divina. Quando a tua filha abrir a boca, e não seja ela falando, mas o teu Espírito Santo, que dá gemido inexprimível ao nosso favor, falando para nós nessa manhã, Senhor, que nós precisamos estar com nossos ouvidos atentos a ouvir a tua palavra, que é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, tu é meu Pai de ontem, hoje e eternamente, meu Senhor. Jesus, olha, começa a sondar os corações. Se há caminho mau, guia para o caminho eterno. Segura nas nossas mãos. Pai, cubra a tua filha com o teu sangue, porque, Pai, agora nós vamos ouvir, Senhor, a tua palavra, Jesus. Ah, Senhor, que sirva de alimento para a nossa alma, porque tem sede e fome, Jesus. Pai, olha, Senhor, eu quero te agradecer na manhã deste dia, que as tuas filhas estejam aptas a ouvir e guardar no coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus! Vamos receber essa maravilha em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, igreja. Glória. Salve a paz do Senhor. Amém. É motivo de muita alegria estar ministrando na casa do Senhor, casa de oração, aonde nós entramos para nos reunir, para adorar e bendizer o nome do Senhor. Eu quero pedir à igreja que possa abrir a Bíblia no Santo Evangelho segundo escreveu Lucas, no primeiro capítulo. Versículo 37. Lucas 1, versículo 37. O Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória! Glória! Aleluia, Jesus! O Senhor se faz presente, Ele quer falar comigo, quer falar com a igreja. Porque antes mesmo da palavra ir para a nave do Senhor, a palavra primeiro vai ser cortada aí. Antes mesmo da palavra ir para os irmãos, o Senhor também vai falar comigo. Porque a palavra vai cortar para um lado, mas a palavra também vai cortar para mim também. Oh, Espírito Santo. Amém, igreja? Amém! Lucas capítulo 1, versículo 27 vai estar escrito assim: porque para Deus nada é impossível. Até aí, igreja. Porque para Deus nada é impossível. Aleluia! No decorrer dessa mensagem,
mensagem vem falar de Maria, vem falar de Isabel, vem falar de Zacarias. Mas o que eu quero chamar a atenção da igreja esta noite, essa manhã, é sobre Zacarias. Naquela época, tinha muitos sacerdotes sobre a terra. E era 20 mil sacerdotes. Então fizeram um grupo de 24. E desses grupos de 24, tinham 1000, cara. Coube, por sorte, cair em Zacarias de entrar no templo do Senhor. Ele era um sacerdote, homem temente, reto diante do Senhor. Era um homem que vivia temente ao Senhor. Só que já era um homem de idade avançada. E por sorte caiu sobre aquela vida daquele homem. E sacerdote é aquele que pega do povo e leva para Deus. E profeta é aquele que pega de Deus e leva para o povo. Caiu por sorte daquele homem entrar no templo do Senhor para poder entregar sacrifícios ao Senhor. Só que naquela época era amarrado uma corda com um sino tocando, porque se caso a pessoa tivesse com algum pecado, alguma coisa que não esteja diante da presença do Senhor, diante dos olhos do Senhor, lá morria fulminado, lá se acabava, lá. Então a pessoa puxava pela corda. Só que a Bíblia vai falar que este homem era temente, reto diante do Senhor. E esse homem entrou. Só que esse homem entrou para entregar algo que era do povo. Só que acha que Deus não olhava a oração dele, que Deus não prestava atenção no que ele pedia. O Senhor sim olhava. Só que me chama a atenção, eu imagino Zacarias passando pela cidade e o povo caçoando dele porque ainda não tinha filhos. Se a gente for lembrar de Abraão, Abraão vai falar com o Senhor: Senhor, eu não tenho herdeiros. Quem vai herdar as minhas coisas? O meu servo Damasceno? Porque eu não tenho. E não, naquela época era vergonhoso para a sociedade. Era vergonhoso por quê? Porque a quantidade de filhos que tinham ali olhava pela sua herança. Olhava para os seus bens, a quantidade que tinha. E ele não tinha filhos nenhum. Só que a Bíblia vai dizer que Isabel também já está em idade avançada. E quando entra no templo para acender incenso do lado direito, ali parece um anjo do lado direito. E ele cai em grande temor. Muitas vezes nós falamos: eu estou vendo um anjo, eu estou vendo um anjo, eu estou vendo um anjo. Nós sentimos a presença. Mas quando nós vimos, nós caímos em temor. Nós temos aquele temor dentro da gente. Porque ver algo sobrenatural nos dá temor das coisas do Senhor. Estar diante da presença do Senhor nos dá temor das coisas do Senhor. E quando nós vimos algo e temos temor nas coisas do Senhor, nós temos transformação. Nós nos mudamos por dentro, não é por fora não. Porque por fora eu posso até mostrar saia lá nos pés, mas e o interior? Meu Deus! Como estará por dentro? Como estará por dentro? Então ele caiu em grande temor. E ele vai falar assim: Zacarias, o Senhor ouviu a sua oração. Zacarias, o Senhor ouviu a sua oração. Não temas, Zacarias, porque o Senhor ouviu a sua oração, Zacarias. E sua mulher dará um filho, e o seu nome se chamará João. O que o Senhor falou comigo sentado ali na cadeia, a sua promessa tem nome. O que você tem pedido ao Senhor tem nome. Muitas vezes temos aquela euforia de chegar diante do Senhor, dobrar o nosso joelho e falar: Pai amado, Altíssimo Deus, obrigado pelo teu dia, mas fica aquele problema. Nada acontece, nada resolve, então com aquele problema não. Mas não chegamos diante do altar do Senhor. Nós falamos com o Senhor: Senhor, o meu problema é esse. O meu problema tem nome. O teu também tem. Isso vai se tornar em promessas. E a promessa do Senhor tem nome. O Senhor pode até resolver para mim.
O Senhor pode até resolver para os irmãos, mas tem nome. Tem nome. Qual é a promessa que está sobre a sua vida? Meu Deus. Esta manhã? Meu Ela tem nome. É filho? Ela tem nome. Seu lar que está bagunçado tem nome. Meu Deus. Senhor, é a minha saúde, Senhor. Ela tem nome. Senhor, é a minha pressão. Ela tem nome. Senhor, estou com diabetes. Ela tem nome. Porque o Senhor, Ele é médico dos médicos. Assim como Ele fez com Zacarias. Assim como Ele fez com Isabel. Porque Isabel e Zacarias tinham nome. A promessa tinha nome. Chamará João. Chamará João. Deus lhe dará, mas chamará João. Meu Deus. O Senhor está nos chamando a atenção nesta manhã. A minha promessa tem nome. A sua promessa tem nome. Glória. E o Senhor muitas vezes tem usado pessoas para falar conosco. Só que esquecemos da promessa do Senhor. E esquecemos do nome que está sobre essa promessa. E esse nome é Jesus, Rei dos Reis. Porque se Ele falou, Ele garante. Fala hoje com o Pai. Coloca diante do altar do Pai esta manhã. Aleluia! Fala com o Pai qual é a promessa que Ele te prometeu. Qual é o nome da promessa que Ele te prometeu. De repente você deve estar assim: acabou para mim. A promessa até foi falada que vai se cumprir, mas nada me aconteceu. Será que irei morrer sem antes ver a promessa? Será que irei morrer sem antes se cumprir? Se você andar diante do Senhor, se eu andar diante do Senhor, em espírito e em verdade, servindo ao Senhor, como Ele quer, da maneira que Ele quer, sem se desviar para o lado, sem se desviar para trás, a promessa vai se cumprir. E você irá contar. Você irá falar da promessa. Não vai precisar de outros para falar com você, não. Porque Isabel, quando vieram perguntar qual será o nome, João. Ué, mas não tem ninguém da sua família com esse nome? Que nome é esse? Só que Zacarias estava mudo. Zacarias estava mudo. Quando deram uma tábua que ele fez sinal pedindo e deram ele para ele escrever, chamará João. Porque a promessa foi entregue a Zacarias. A promessa foi entregue a ele dentro do templo. Ficarás mudo, mas o nome chamará João. Por quê? Porque quando o Senhor nos dá algo, sabe o que nós fazemos? Não. Impossível. Para mim, impossível isso acontecer. Comigo, impossível isso acontecer. Já estou em idade avançada, já não consigo, já não posso, a minha saúde já não me permite mais. Para mim é impossível. Mas tem um problema, que nós não prestamos atenção. Quando o Senhor nos fala conosco e vai nos dar uma promessa, não importa a idade, não importa a circunstância, não importa qual problemas teremos na nossa vida. Amém, meu Pai? Não importa qual será. Ele vai garantir. Glória! Ele vai nos dar estrutura para aguentar. Sim, Deus. Porque antes de vir uma promessa, virá sobre nossas vidas primeiro uma luta, um problema. Porque o Senhor não vai dar nada de qualquer maneira, não. O Senhor vai trabalhar dentro de nós para recebermos a bênção. A promessa do Senhor. Porque grande será. Aleluia! Grande será. E quando o Senhor nos dá, Ele trata dentro da gente primeiro para a gente não mostrar para o outro que Ele nos deu. Meu Deus. Mas a palavra do Senhor vai dizer: serás grande diante de Deus. A nossa promessa vai ser grande para exaltar o nome do Senhor. Aleluia! Não para exaltar o nome do homem. Não para exaltar o meu nome, não. De repente, esta noite, a sua promessa está sendo dívida.
Mas a palavra do Senhor vai dizer: vai lá, pega um peixe na boca dele, pagarás. Ainda vai sobrar ainda. Dentro da boca dele tem a moeda, ainda vai pagar. De repente você está com fome. O Senhor é o pão da vida. De repente você está com sede e Ele jorra água limpa, cristalina nesta manhã. Talvez você esteja hoje com enfermidade. Ele curou no passado e ainda cura hoje ainda. Porque Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Glória! O Senhor, Ele se faz presente na casa. O Senhor não nos abandonou em momento nenhum. Muitas vezes nos achamos sozinhas. Eu não estou falando só na igreja, não. Eu também me sinto sozinha às vezes. Às vezes estamos rodeados de pessoas. E muitas vezes é como não tivesse ninguém. Muitas vezes é como não tivesse ninguém à nossa volta. E muitas vezes vem pensamento negativo sobre a nossa cabeça. Muitas vezes os pensamentos vêm: ninguém gosta de mim, ninguém me quer, vou arrancar a minha vida. Eu não aceito mais viver desta maneira. A dor tem sido grande dentro de mim. Mas o Senhor, esta manhã, está te convidando, está te chamando para falar o nome da promessa. Fala o nome da promessa com o Senhor, porque Ele vai cumprir sobre a mim e sobre a sua vida aquilo que Ele prometeu. De repente, Zacarias passava pelaquela rua e todo mundo debochava dele. De repente, Zacarias estava passando pelaquela rua e todo mundo a provocava. Já está em idade avançada e já está temente reto perante esse Deus. Ainda está temente reto fazendo as vontades desse Deus, mas de maneira nenhuma Ele fez nada sobre a sua vida e a vida da sua mulher. E muitas vezes não é diferente comigo, não é diferente com a igreja. Estamos andando correto conforme o Senhor quer e nada acontece. A promessa não vem, nada acontece sobre a mim e sobre a vida dos irmãos. Que Deus é esse? Imagina a sua família falando: que Deus é esse? Que Deus é esse que está sobre a sua vida? Que Deus é esse que você está servindo? Que tem tanta luta, tanto problema, que Deus é esse? É o adorado, o exaltado entre as nações. Aleluia! Aqui até passaremos por lutas, problemas, mas haverá um dia que o Senhor vai vir buscar a tua igreja e nós iremos morar na glória com o Pai. Nós não somos merecedores disso. Lá no céu tem adoração melhor do que a nossa. Lá no céu tem adoração melhor do que a minha. Lá no céu é santo, 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 sem se cansar. Olha! Os anjos o exaltam, os anjos o adoram, os anjos glorificam. E aqui as tribulações do dia a dia nos interrompem de adorar o Senhor. Os problemas do dia a dia muitas vezes não nos dá força nem de entrar na casa do Senhor. Lugar de oração é lugar que a gente vai se derramar. Porque muitas vezes dentro da nossa casa nós não estamos tendo tempo e nem tirando tempo para o Senhor, para falar da nossa adoração, para falar da nossa promessa, para falar da nome, o que tem nos atrapalhado. E Zacarias, eu imagino mesmo passando por tribulação, por provocações de vizinhança, por provocação de amigos. Zacarias era temente. E a nossa sorte, mãe, é lançada ao Senhor. Ela é lançada ao Senhor. E como por sorte, caiu sobre a vida de Zacarias. E é isso que o Senhor faz comigo. É isso que o Senhor faz com a igreja. Quando achamos que não tem jeito mais, que a idade já se chegou, quando a doença já está em estado avançado e para o médico não tem solução mais, mas a última palavra ainda continua sendo do Deus. A última palavra ainda é de Deus. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então quando Deus não toma nada para si, a promessa ainda está de pé. Amém, meu Pai. Quando Deus
e não vou ver salvação, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, ainda tem solução, ainda tem promessa. O Senhor garantiu, o Senhor garantiu a palavra dele. O Senhor não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor não vai tardar, não. É tudo no tempo dele, é tudo no momento dele, momento exato, o momento que ele quer. Queremos o nosso tempo, queremos a promessa da nossa hora, mas o Senhor tem um momento certo, um momento determinado. As coisas do Senhor irão se cumprir sobre a minha e sobre a vida dos irmãos. Muitas vezes achamos que a promessa morreu. Não morreu não, meu irmão. A promessa do Senhor está de pé. A promessa do Senhor está de pé. E olha, meus irmãos, a palavra do Senhor vai se falar melhor ainda. Que quando estamos falando com o Pai se inclina para ouvir as nossas petições. O Pai se inclina para ouvir o que nós temos para falar com Ele. De maneira nenhuma Ele tem nos largado. De maneira nenhuma Ele tem nos abandonado. Ele tem guardado a nós, que somos filhos dele, como a galinha guarda os seus pintinhos. Ele tem nos guardado como o Senhor tem guardado a gente, olhando lá do céu. Porque até as galinhas colocam os seus pintinhos debaixo das asas. Imagina o Senhor, que a palavra vai dizer que Ele tem ciúme das meninas dele. Menina dos olhos do Senhor. O Senhor nos chama desta maneira. Menina dos olhos do Senhor. Então podem até nos provocar, podem até implicar, podem até achar que nós somos loucos, podem até achar que nós somos doentes, fanáticos, mas a promessa está de pé. O Senhor tem guardado de nós, e muitas vezes olhamos e falamos: Senhor, estamos temente ao Senhor e nada acontece. Mas quem nos provoca, Senhor, temos ver fluir tudo. Mas sabe qual é o problema, meus irmãos? Nós não sabemos como é do outro lado. Às vezes o Senhor está até apertando, às vezes o Senhor está até colocando no eixo para trazer conforme Ele quer. Mas muitas vezes queremos ver com nossos olhos, e o Senhor não quer mostrar nada com os olhos dele, não. O Senhor tem falta de trabalhar. Mas por quê? Porque quando nós formos ver com nossos olhos, vamos falar: ah lá, eu não falei que o meu Deus vai fazer? Eu não falei que o meu Deus vai fazer? Aí o Senhor vai tardar e vai parar de trabalhar. O Senhor não vai fazer mais nada. Sabe por quê? Porque queremos fazer com a nossa mão e queremos mostrar que nós somos santos. Queremos mostrar que é Deus. Queremos mostrar que nós somos mulheres e homens de Deus. E não é desta maneira, não. O Senhor tem a forma de trabalhar. O Senhor tem a forma de agir. A sua boca faz fogo. Imagina o Senhor dando ordem aos anjos: vai lá, trabalha, guerreia por mim. Vai lá, trabalha, guerreia por mim. Porque tem uma serva e tem um servo que está me clamando, está buscando a mim. Vai lá, é servo temente, é servo digno. Vai lá. Aleluia, Imagina. é desse jeito. Imagina. A promessa do Senhor está de pé. A promessa do Senhor está de pé. A promessa do Senhor ainda está de pé. E tem nome. Tem nome. Tem nome. Mas muitas vezes não damos nome à nossa promessa. Muitas vezes não damos nome à nossa promessa. Muitas vezes não queremos dar nome. Dá nome. Quando for clamar ao Senhor, dá nome. Pede ao Senhor, dá nome. Glorifica ao Senhor, dá nome à tua petição esta manhã. Pai querido, entra, Pai. Mas o problema é esse. O Senhor, já como eu falei, o Senhor sabe, mas está esperando dar nome. Ele quer intimidade comigo. Ele quer intimidade com a igreja. Ele quer mais renúncia, mais busca. Dê nome. E o Senhor esta manhã está lhe convidando. Dá nome, dá nome, dá nome. Que Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Ele é a água cristalina. O Senhor esta manhã está lhe convidando. Dê nome ao que você tem desejado dentro do seu coração. E o que o Senhor falou sobre a sua vida. Porque Ele vai garantir
Ele vai te dar aquilo que Ele cumpriu. E muitas vezes não vai vir da maneira que nós queremos, igreja. Muitas vezes não vai vir conforme nós queremos. Mas vamos entender que a vontade dEle é perfeita, a vontade dEle é agradável diante dos olhos dEle. Porque Ele sabe o que nos tira da presença dEle. E Ele sabe o que nos coloca mais ainda na presença dEle. E para muitos, o nome que nós damos ao Senhor e o Senhor entende, Ele nos coloca mais na provação. Porque muitas vezes na provação nós buscamos Ele melhor. Muitas vezes na provação nós buscamos Ele com excelência. Mas quando tudo fica calmo, nós paramos, sentamos e às vezes deitamos e ficamos ali. E não queremos mais buscar. Esperamos apertar o problema para dar nome, para poder falar com o Pai. Não espere não. Não espere não. A promessa não é de pé. Hoje é dia de você dar nome. Hoje é dia, porque o Senhor marcou encontro comigo e marcou encontro com a igreja esta manhã. É nós